Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje é 30 de julho de 2026 e o professor John Mearsheimer está conosco para tentar entender um pouco melhor o mundo. Então, muito obrigado por voltar ao programa. É um prazer, Glenn. E eu fazer o meu melhor, embora, como você bem sabe, seja uma tarefa muito difícil neste momento. Sim, não, concordo. Não importa para onde a gente olhe, as coisas parecem estar ficando cada vez mais insanas. Eu queria começar falando um pouco sobre o que tem sido tão amplamente celebrado no Ocidente. Esses novos ataques da Ucrânia dentro da Rússia, que, é claro, parecem ter amplo apoio da OTAN. Eles estão atingindo regiões profundas da Rússia, mas em vez de apenas atacar refinarias, agora também estão... Os principais alvos são esses depósitos pertencentes a Wildberries, essa gigante do comércio eletrônico. E, essencialmente, a alegação que se ouve é que, ao atingir alvos civis, isso não só prejudicará a economia, como também fará com que os civis russos sintam a guerra na própria pele. E, como resultado, isso colocará mais pressão sobre o Kremlin. E eu queria saber como você avalia essa estratégia e, suponho, as premissas em que ela se baseia. Bem, acho que não há dúvida de que esses ataques ucranianos criam problemas para os russos. Acho que os resultados que você acabou de descrever são reais. As pessoas vão ficar insatisfeitas e vão pressionar o governo a fazer algo a respeito. Mas há duas grandes perguntas que você precisa se fazer. Primeiro, o que o governo russo vai fazer? E segundo, que efeito esses ataques ucranianos de drones de longo alcance terão sobre o desfecho da guerra? Essas são as duas perguntas que você precisa fazer. Bem, começando pela primeira. O resultado final dessa campanha é que ela levou Putin a conduzir a guerra de forma mais agressiva contra a Ucrânia. E o mais importante, os russos fecharam o complexo portuário de Odessa no Mar Negro e fecharam todos os portos ucranianos no Mar Negro. Isso significa, na prática, que a Ucrânia agora é um país sem saída para o mar. Isso é desastroso para a Ucrânia. Antes de a guerra começar, cerca de 90% dos produtos agrícolas ucranianos passavam pelos portos de Odessa. Aliás, corrijo, cerca de 70% das exportações totais passavam por Odessa. São números impressionantes. E como vocês se lembram, os russos fecharam Odessa. Eles bloquearam o Mar Negro entre 24 de fevereiro de 2022, quando a guerra começou, e julho, alguns meses depois. E nesse período de fevereiro a julho de 2022, os russos causaram danos enormes à economia ucraniana. E felizmente para a Ucrânia foi negociado um acordo sob os auspícios da ONU e da Turquia, que levou à reabertura do porto, ou dos portos, na região de Odessa, em julho de 2022. Isso foi uma dádiva dos céus para os ucranianos. Agora, avançando para o presente, o que os russos fizeram foi bloquear o complexo portuário de Odessa. Eles bloquearam todos os portos ucranianos no Mar Negro. Isso vai ter consequências econômicas devastadoras. E não é como se a Ucrânia já estivesse em boa situação econômica neste momento. Na verdade, ao longo desta guerra, a economia ucraniana sofreu danos enormes. E isso só vai tornar uma situação horrível muito pior. Então não há dúvida de que a campanha ucraniana de drones de longo alcance infligiu danos e criou problemas para os russos. Não há dúvida disso. Mas os russos retaliaram e são capazes de causar muito mais danos aos ucranianos do que os ucranianos conseguem causar aos russos. Portanto, essa escalada não favorece a Ucrânia. Na verdade, eu diria que ela favorece a Rússia. E eu frequentemente me pergunto por que os russos não fecharam antes o complexo portuário de Odessa. Por que esperaram tanto tempo? Bem, felizmente, os ucranianos levaram Putin a fazer isso agora. Então, chegando à minha segunda questão, isso não vai melhorar as perspectivas da Ucrânia de vencer a guerra. Na verdade, isso vai prejudicar a Ucrânia.
E aliás, não é só o fechamento dos portos ucranianos no Mar Negro que importa aqui. O fato é que, se você observar o que a ofensiva aérea russa contra a Ucrânia está fazendo, ela também está atacando todo tipo de infraestrutura, todo tipo de lugar onde drones e equipamentos militares são produzidos dentro da Ucrânia. Isso está fechando postos de gasolina em todo o leste da Ucrânia, tornando quase impossível um veículo ir do ponto A ao ponto B, porque não há combustível disponível. Os russos estão mirando ferrovias, locomotivas e assim por diante. Então, o resultado final dessa campanha aérea, que os russos agora estão intensificando por causa do que a Ucrânia está fazendo, é acelerar o processo da derrota ucraniana. Portanto, acho que não há dúvida de que a Rússia vai sofrer algum impacto, mas no fim os ucranianos vão sofrer mais, e isso vai acelerar a derrota da Ucrânia. Acho que toda essa lógica de aumentar a pressão sobre a Rússia, na esperança de que ela, de algum modo, capitule, parece falha, pela mesma razão que medir o sucesso no Irã em termos de morte e destruição. Sim, é a mesma falha, porque se eles enxergam isso como uma ameaça existencial, a única resposta seria uma escalada. Mas achei interessante que a Ucrânia tenha começado a atacar todos esses navios russos, no Mar de Azov, no Mar Negro. Achei estranho, porque, sabe, havia things de questão, numa certa feita no Mar Negro, mas todos os resquícios de growth, essa, nit tower hats. Parecia que era um bom acordo para os ucranianos. Só que foi estranho vê-los abrindo essa frente enorme e também a celebração na mídia ocidental, porque todos esses navios russos estavam sendo atingidos. Sabe, dava para prever qual seria a consequência. Ou seja, parece que agora, a Ucrânia está, ela se tornou de fato um país sem saída para o mar. Eu só queria saber qual é a próxima jogada, então, para a OTAN e a Ucrânia. Eles vão buscar um cessar-fogo no Mar Negro? Ou, por a Ucrânia ser um país sem saída para o mar, ela não vai se sair muito bem. Não, economicamente é um desastre. Não há dúvida disso. Como eu disse, a Ucrânia já era um país em situação econômica desesperadora antes de esta campanha russa contra Odessa se intensificar. O que vai acontecer é que, como resultado da guerra aérea, a economia e a infraestrutura da Ucrânia vão ser devastadas. E, ao mesmo tempo, os russos vão melhorar constantemente sua situação no campo de batalha. Eles já estão fazendo isso. Está bastante claro que eles vão controlar todo o Donbass até o fim deste ano. E acho que, neste ponto, a única questão interessante é quanto território os russos vão acabar tomando. How much territory the Russians ultimately end up taking. I think in the end they'll take Odessa. Acho que no fim eles vão tomar Odessa. E os incentivos para fazer isso ficam claros pelo que estávamos dizendo sobre os efeitos de transformar a Ucrânia em um país sem saída para o mar. É importante lembrar, acredito que os russos não estão em posição de obter uma vitória decisiva e conquistar toda a Ucrânia. Seria uma enorme imprudência atacar o oeste da Ucrânia. E o resultado final será, acredito, um Estado ucraniano remanescente. E se você é russo, quer que esse Estado remanescente seja o mais economicamente fraco possível. Quer que seja um Estado remanescente disfuncional. Esse será o objetivo da Rússia. O objetivo da Rússia será conquistar muito território e não ficar atolada em áreas predominantemente povoadas por ucranianos étnicos. E então garantir que o estado residual que sobrar essa Ucrânia residual seja disfuncional. E tomar os portos do Mar Negro é um passo importante nessa direção. Então acho que o que vai acontecer é que a guerra vai seguir seu curso. Ela será decidida no campo de batalha. E os russos vão obter uma vitória feia. Não uma vitória decisiva, vão obter uma vitória feia. Em algum momento haverá um conflito congelado. Acho que é nessa direção que as coisas estão indo. E não vejo como os ucranianos podem reverter isso.
As you know, Glenn, there is a huge amount of attention. Como você sabe, Glenn, há uma enorme atenção dada, até mesmo na imprensa ucraniana, ao fato de que o exército está enfrentando um problema significativo de efetivo por causa da evasão do recrutamento e do grande número de soldados que fogem do campo de batalha, que estão ausentes sem licença, como dizemos aqui nos Estados Unidos. Então eles não têm muito efetivo na linha de frente, e todo mundo admite que esse é um problema enorme. E quando você olha para o processo de tomada de decisões dentro da Ucrânia, parece que é uma bagunça total. Zelensky acabou de demitir o ministro da Defesa, acabou de demitir o comandante-geral. Há novas pessoas nos cargos, e não está claro como tudo isso se encaixa. Quero dizer, a última coisa que a Ucrânia quer fazer, no momento crítico da guerra como este, é ter esse fiasco político que leva à demissão dos, digamos, dois principais tomadores de decisão no processo de segurança nacional, além de Zelensky. Mas é onde eles estão agora. Então, quando você olha para o que está acontecendo no campo de batalha, para o fato de que a linha de frente ucraniana está cedendo e de que a campanha de bombardeios agora foi intensificada e está funcionando de maneiras muito importantes a favor da Rússia. E depois olha para a situação política dentro de Kiev, especialmente em relação ao general-comandante e ao ministro da Defesa, não dá para deixar de concluir que a Ucrânia está em sérios apuros. Não, uma situação realmente muito grave. Mas parecia que em todo o Ocidente havia um enorme esforço da mídia para vender a ideia de que a Ucrânia tinha virado o jogo. E, de fato, parece que essa ideia foi, pelo menos, vendida com sucesso ao Trump. Ele parece ter aceitado a premissa de que a Ucrânia agora está vencendo. Fez alguns comentários nesse sentido e também sinalizou que os Estados Unidos apoiariam Zelensky em maior medida. É meio estranho porque, enquanto vemos essa virada no cenário, bem, ela parece ter perdido parte do impulso. Porque eu acho que se não um colapso, pelo menos um declínio, agora está se tornando bastante evidente. E isso poderia ter sido reforçado, ao que parece por isso. Bem, isso poderia ter afetado pelo menos um discurso recente de Putin, que você provavelmente assistiu ontem, no qual ele parecia muito confiante. Ele argumentou que a Rússia provavelmente avançaria muito mais rápido agora. Então você vê que as linhas de frente, como você disse, é claro, estão se rompendo, a situação política interna não está boa, e o apoio externo também está se tornando problemático. Neste momento você vê um desfecho, ou uma escalada, uma espiral de piora para os ucranianos. Bem, deixe-me fazer uma observação e depois lhe perguntar algo. Acho difícil dizer exatamente como isso termina e quando termina. E o motivo são os drones. Acho que, se não houvesse drones nesse conflito, os ucranianos teriam perdido há muito tempo. O que realmente os salvou foi o surgimento de um enorme número de drones na linha de frente. Eles basicamente forçaram os russos a avançar muito devagar e com muito cuidado, e permitiram que os ucranianos compensassem o fato de estarem em grande desvantagem numérica em termos de tropas na linha de frente. Além disso, eles não têm tropas suficientes para ocupar densamente as linhas avançadas. Sem drones, isso seria catastrófico para a Ucrânia. Mas, dada a presença de um grande número de drones na linha de frente, os ucranianos têm feito um trabalho muito bom, especialmente se levarmos em conta o quanto estão em desvantagem numérica para conter os russos, ou melhor dizendo, para desacelerar os russos. Então, com a presença dos drones, os russos estão avançando sem dúvida, mas não rapidamente. Putin gostaria de ver avanços rápidos. Resta saber se isso vai acontecer por causa da presença dos drones, mas ainda assim, acho que os ucranianos estão condenados na linha de frente. Esse seria o meu ponto principal. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte.
Você diz que Trump meio que decidiu agora que vai voltar a apoiar a Ucrânia. Como nós dois sabemos, ele mudou de posição várias vezes sobre essa questão. Mas se você olhar para o que aconteceu na reunião do G7 em junho, na França, e depois no começo de julho, na reunião da OTAN em Ankara, parecia que Trump tinha ficado impressionado com o que os ucranianos estavam fazendo. Ele tinha comprado a campanha de propaganda que dizia que a Ucrânia tinha colocado os russos na defensiva e meio que apostou nos ucranianos. Certo, mas a pergunta que eu tenho para você é, e daí, o que Trump vai fazer? Vai dar mais armas aos ucranianos? Vai dar mais sistemas Patriot? Isso é para ser uma piada, certo? O que vamos fazer? Temos armamento para dar aos ucranianos? Trump está demonstrando algum interesse em lhes dar muitos e muitos milhões de dólares? Não. Quer dizer, ele vai continuar fornecendo apoio de inteligência a eles, mas já vínhamos fazendo isso o tempo todo, como você bem sabe. Então, mesmo que Trump tenha mudado de ideia, isso importa. E quanto aos europeus, eles vão aumentar a aposta e fazer mais para ajudar a Ucrânia? Tadej Varenksaior, eles têm dado a eles o máximo de drones por Jos. Tunisiram inteligência, They've been giving them intelligence. They've been egging them on. They've helped formulate this propaganda campaign. Eles ajudaram a formular essa campanha de propaganda, criada para ajudar a Ucrânia, mas que, como você e eu estávamos dizendo no começo do programa, basicamente teve o efeito contrário. O que eles vão fazer? Sabe, a situação, sem falar do Oriente Médio agora, é análoga ao problema que Trump enfrenta com o Irã. O que ele vai fazer? Qual é a fórmula mágica? Não existe fórmula mágica. Podemos falar sobre isso mais tarde, claro. Mas não há nenhuma fórmula mágica a qual Trump possa recorrer para vencer a guerra contra o Irã. E também não há fórmula mágica a qual o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, possa recorrer para ajudar a Ucrânia a vencer a sua guerra. Na verdade, tudo o que estamos fazendo nesse processo inteiro, como você e eu defendemos há Deus sabe quanto tempo, é garantir que a Ucrânia perca mais território, sofra mais baixas e acabe como um Estado realmente disfuncional. Estamos incentivando os russos a devastar a Ucrânia de verdade. Então acho que não há dúvida de que o Ocidente vai fazer tudo o que puder para manter a Ucrânia na luta. Mas isso não vai produzir uma vitória. A menos que você possa me dizer qual é a fórmula mágica que está me escapando. E isso vai acabar causando um dano enorme à Ucrânia. Não, acho que esse é um bom ponto. Na verdade, esse costuma ser um problema central na Europa. Parte-se do pressuposto de que os Estados Unidos têm um envolvimento, de que sempre teriam capacidades quase ilimitadas e que a única coisa que importa são as intenções americanas. Ou seja, se você conseguir que os americanos se comprometam a derrotar a Rússia, então estaria tudo resolvido. Eles parecem esquecer todos aqueles anos de Biden quando ele tinha essa intenção. Mas não. As capacidades, obviamente, se tornaram uma questão enorme. Acho que antes era quase vendido como propaganda russa dizer que os americanos tinham um número limitado de mísseis interceptadores. Mas agora, é claro, depois do que vimos no Irã, acho que isso passou a ser aceito. Essencialmente, deixou de ser visto como propaganda russa e passou a ser aceito como realidade. Mas sim, muitas das coisas que os Estados Unidos estão fazendo agora, como licenciar a Ucrânia para desenvolver seus próprios Patriots, eu simplesmente não vejo isso acontecendo tão cedo, nem mesmo no médio ou no longo prazo. Então eu não vejo isso acontecendo, o que faz parecer que tudo isso é encenação. Não sei qual seria o objetivo, mas eu queria perguntar como você vê essa possível ligação agora entre a Ucrânia e a guerra no Irã. Como mencionei, com as capacidades limitadas dos Estados Unidos, isso obviamente é algo que liga essas duas guerras. Mas como você provavelmente também viu, esse ataque da Ucrânia a uma embarcação iraniana no Mar Negro parecia que provocaria uma retaliação do Irã.
Eles disseram que isso não poderia ficar sem resposta. Não está claro se essa questão desapareceu. Mas os ucranianos sinalizaram claramente que queriam desescalar a situação e que não foi intencional. Eu queria saber, você vê a possibilidade de que, mais uma vez, todas essas guerras, que parecem ser frentes diferentes de uma mesma guerra maior, se fundam em alguma medida? Não vejo muita chance de as duas guerras se conectarem em termos de combate. Elas estão conectadas no sentido de que usamos tantas armas preciosas no Oriente Médio que não as temos disponíveis para entregar aos ucranianos. Como você sabe, Glenn, a arma que os ucranianos realmente querem é o míssil Patriot. Bem, se você olhar para o nosso estoque de mísseis Patriot antes de 28 de fevereiro, quando a guerra com o Irã começou, e comparar com o estoque que temos agora, usamos aproximadamente 2/3 dos nossos Patriots. Pense nisso. E leva muito tempo para produzir Patriots, então não Patriots para a Ucrânia. E nesse sentido dá para ver como a guerra com o Irã teve impacto na guerra na Ucrânia. Mas acho que o argumento de que porque a Ucrânia atacou uma embarcação iraniana, isso vai vincular as duas guerras em termos de combate direto, não acho que isso vá acontecer. E acho que basta se fazer duas perguntas. Primeiro, você acha que a Ucrânia tem interesse em entrar numa guerra com o Irã neste momento? Isso faz sentido do ponto de vista da Ucrânia? Eu não acho. A Ucrânia mal está conseguindo se manter na luta contra os russos. Seria, falando francamente, uma loucura comprar a briga com o Irã. E no que diz respeito aos iranianos, eles seriam loucos de comprar uma briga com a Ucrânia. Os iranianos já têm muito com que lidar, para dizer o mínimo, com os americanos e os israelenses. E em muitos casos o que vemos é que os iranianos preferem contar com seus aliados, digamos, o Hezbollah, os Houthis e agora as milícias iraquianas, para assumir grande parte do peso da luta contra os Estados Unidos e seus aliados no Oriente Médio. Portanto, os iranianos não querem lutar mais do que o necessário. E isso significa que seria uma loucura comprar uma briga com a Ucrânia. Então acho que esse incidente não vai provocar nenhuma escalada séria. Eu estava pensando, porém, você mencionou antes que as linhas de frente não estão indo muito bem e que o Donbass poderia cair este ano. E parece que essa é enorme. Bem, o que restar da defesa será Sloviansk e Kramatorsk. E vemos que os russos agora não estão apenas se aproximando disso, mas especialmente pelo sul, depois de tomarem Konstantinovka, a situação ficou, bem, ainda não está cercada, mas eles estão chegando lá. E a oeste de Konstantinovka, eles agora estão avançando para o norte bastante rápido, o que significa que poderiam muito bem começar a bloqueá-la não só pelo leste e pelo sul, mas também pelo oeste. O único lugar em que eles tiveram alguma dificuldade foi pelo norte. Acho que eles deveriam descer de Krasny Liman e, essencialmente, fazer um cerco completo. Mas a contraofensiva ucraniana desacelerou essa pinça pelo norte, pelo menos por enquanto. Mas a minha pergunta é, quando isso acontecer, porque agora parece ser só uma questão de tempo, como você acha que os americanos e os europeus vão reagir? Porque parece que a classe política aqui está muito comprometida com toda essa propaganda de que a Ucrânia virou o jogo para mais uma vez manter a guerra em andamento. Então, quando essa narrativa desmoronar, você só tem, de certa forma, duas opções. Ou escalar, ou partir para a diplomacia, para tentar, bem, por qualquer um desses dois caminhos, salvar a situação. Você acha que americanos e europeus vão todos concordar com isso, agir em perfeita sintonia, ou você vê uma fragmentação deles nessa questão? Deixe-me acrescentar outra dimensão ao cenário básico que você descreveu. É que os europeus, em especial, mas também os Estados Unidos, ou pelo menos elementos-chave nos Estados Unidos,
acreditam que a Rússia representa uma ameaça mortal para eles. Então não estamos falando apenas de os russos derrotarem a Ucrânia e ameaçarem o futuro do país. Estamos falando de os russos ficarem em uma posição muito melhor para ameaçar uma conquista da Europa Oriental, ou talvez até de uma parte maior da Europa. Eu não acredito que isso seja verdade, mas muitos no Ocidente acreditam que seja. Isso torna a situação que o Ocidente enfrentará quando a Ucrânia acabar sendo derrotada no Donbass ainda mais assustadora, ainda mais perigosa. E isso nos leva à sua pergunta: o que o Ocidente fará? O que o Ocidente fará se, sabe, os russos se encontrarem numa situação em que o exército ucraniano esteja começando a ruir? Essa é uma possibilidade muito real. Quero dizer, isso acontece com frequência em conflitos prolongados. Foi o que aconteceu com o exército alemão no fim do verão e início do outono de 1918. Era uma força de combate formidável quando lançou as ofensivas de Ludendorff, em março de 1918. Na verdade, em março de 1918, as pessoas temiam que os alemães vencessem a guerra. E claro, a guerra termina em 11 de novembro de 1918 com uma derrota devastadora para os alemães, porque o exército acabou simplesmente desmoronando. Ele ruiu. E acho que isso muito bem poderia acontecer com os ucranianos. E então fica a pergunta, a sua pergunta: o que o Ocidente faz? E o que podemos fazer militarmente? Você diz que talvez tenhamos duas opções. Uma opção é escalar e a outra é recorrer à diplomacia. Mas como seria essa escalada? O que vai acontecer? Quer dizer, a OTAN entraria na luta nesse momento? Eu não acho que sim. Acho que nós não temos capacidade para isso, em primeiro lugar. Os exércitos europeus são forças de combate patéticas, em sua maioria, especialmente os exércitos britânico e alemão. A ideia de que eles poderiam enfrentar o exército russo e derrotá-lo, eu não apostaria muito dinheiro nisso. O ponto mais importante, Glenn, como você bem sabe, é que os russos têm muitas armas nucleares. E será que queremos entrar numa guerra em que provoquemos os russos a talvez usar essas armas nucleares? Eu acho que não. Então não acho que o Ocidente tenha uma opção militar. Não vejo como o Ocidente poderia escalar de alguma forma significativa. E então você recorre à diplomacia. Mas o problema da diplomacia, do ponto de vista do Ocidente, é que, basicamente, você está negociando a sua própria derrota. É preciso lembrar que esta guerra não é apenas Ucrânia contra a Rússia. É a Ucrânia mais o Ocidente contra a Rússia. E se os russos derrotarem o exército ucraniano, conquistarem muito mais território, e você decidir que quer um armistício, que quer criar um conflito congelado, que quer produzir algo parecido com o que aconteceu na Coreia em 1953, basicamente estará buscando um acordo que reflita o fato de que foi derrotado. Portanto, o fato é que o Ocidente e os ucranianos não têm nenhuma boa opção se em algum momento o exército ucraniano desmoronar ou se os russos simplesmente os fizerem recuar num ritmo muito mais rápido do que foi o caso até agora. Bem, é isso que eu acho incompreensível na posição da OTAN. Quer dizer, se há um medo real de uma Rússia em expansão, buscando expandir seu território em direção à Europa, por que não há diplomacia? Porque se não houver um acordo pacífico, algum entendimento em que os russos possam obter garantias de segurança, a única forma que eles veem como possível para ter paz, no sentido de afastar a OTAN, seria por meio da conquista territorial. Ou seja, garantindo que Donbass, idealmente Sumy, Kharkov e, claro, Nikolaev e Odessa fiquem sob controle russo. Se for esse o caso, então o perigo de ter a Ucrânia na órbita da OTAN seria, sim, seria uma ameaça menor. Então parece que, ao não querer fazer nenhuma diplomacia com os russos, estamos deixando para eles a única opção que resta, que é, bem, tomar território. É assim que vocês vão ter a paz. É muito estranho se essa é a nossa principal preocupação, especialmente quando se vê o rumo que a guerra está tomando.
E mesmo que queiramos escalar, acho que, como você disse, os russos, quanto mais envolvimento direto da OTAN, eles aceitariam. Vimos agora, foi ontem à noite ou hoje de manhã, vimos essas reportagens da Polônia. Eles argumentaram que esse míssil russo, o míssil de cruzeiro KH-101, aparentemente violou o espaço aéreo polonês. Mais uma vez, eu não tenho como afirmar se isso está correto ou não, mas parece que os russos estão tomando um pouco mais de liberdade do que no passado. Eu vi que eles, por exemplo, bombardearam o consulado honorário da Letônia em Slaviansk. Parece que agora estão sinalizando à OTAN que basta. E mesmo que pudéssemos escalar do lado da OTAN, que tivéssemos, sabe, a capacidade de fazer isso, e que nossos políticos estivessem loucos o bastante, sabe, isso provavelmente aumentaria muito rápido. Não teria a mesma resposta branda que teve no passado. Mas nada disso faz sentido para mim. Então, por favor. Bom, eu estava ouvindo você e Alistair Crook conversarem outro dia, e vocês dois estavam ressaltando um ponto. Acho que foi você quem falou isso, e Alistair concordou com você, se minha memória estiver correta. Quando o Ocidente entra em guerras, tem uma forte tendência a demonizar o outro lado, a argumentar que está enfrentando o próprio diabo em pessoa. Vladimir Putin vira Adolf Hitler. A Rússia vira a Alemanha nazista. E o ponto que vocês estavam fazendo, que claro, está exatamente certo, é que se você segue por esse caminho, se descreve seu adversário nesses termos, quando chega a hora de negociar com ele, isso se torna quase impossível. Porque então você está falando em negociar com o diabo, com Adolf Hitler. E você se lembra, Glenn, que na Segunda Guerra Mundial adotamos em relação à Alemanha nazista, e em relação ao Japão imperial, uma política de rendição incondicional. Pensem nisso, rendição incondicional. Bem, se o seu objetivo é obter uma rendição incondicional, não pode haver diplomacia, porque o que você está dizendo é que o outro lado tem de capitular completamente. E claro, isso aconteceu porque nós achávamos que o Japão imperial e a Alemanha nazista eram o próprio diabo. E de novo, quando você acredita nisso, e não estou dizendo que não fosse verdade no caso de Adolf Hitler, não vai haver negociações. E foi isso que aconteceu aqui, como vocês dois estavam descrevendo no programa de vocês. Agora, especialmente eu acho na Europa, mais do que nos Estados Unidos, acabamos numa situação em que nós, no Ocidente, descrevemos os russos como o próprio diabo e Putin como a fonte de todo mal. E isso torna, não quero dizer impossível, mas torna extremamente difícil negociar. Minha referência ali era Walter Lippmann, porque ele fez muito trabalho sobre propaganda política. E ele destacou que uma parte fundamental da propaganda é, claro, moldar o estereótipo como nós, o grupo interno, contra eles, o grupo externo. E mais uma vez, quando as coisas são apresentadas como o bem contra o mal, é uma ótima maneira de mobilizar o público para a guerra. Mas isso torna impossível aceitar uma paz viável. Inicialmente, seu primeiro trabalho foi organizado em torno da Revolução Bolchevique, porque os bolcheviques eram apresentados como o mal absoluto. Mas quando ficou evidente que eles sairiam por cima, era preciso um bom acordo. Isso provou que era bastante difícil dizer ao mesmo público que você faria um acordo, que na verdade seu oponente tem alguns argumentos razoáveis. E de novo, acho que pessoas como Trump talvez consigam fazer isso. Eu o vi, sabe, depois de dizer que o Irã é puro mal, de repente sugeri que, bem, os iranianos têm uma preocupação legítima. Eles têm motivos para querer mísseis balísticos. Não conheço outros políticos que conseguiriam fazer isso, mas, no caso de Walter Lippmann, acho que ele também estendeu isso à Primeira Guerra Mundial, porque, para levar os americanos à Primeira Guerra Mundial, é preciso retratar os alemães como verdadeiros animais. Mas o problema, então, era que havia muitas possibilidades de encontrar uma saída diplomática. Ou seja, um acordo pacífico, um acordo de paz antes,
sabe, em vez de ter que derrotar os alemães completamente. E mesmo quando os alemães foram derrotados, o ponto de Lippmann, se não me engano, era que ele queria derrotar o mal. Ele precisava permanecer derrotado. Então, isso se tornou uma derrota muito humilhante, que lançou as bases para outra guerra mundial. Por isso, é sempre perigoso. Não é do seu próprio interesse demonizar o seu adversário. E parece que não aprendemos isso com a história. We don't seem to learn that from history, it seems. Glenn, two points on this of the historical nature. Glenn, 2 pontos sobre isso, de natureza histórica. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, declaramos guerra em abril de 1917, havia enormes contingentes de imigrantes nos Estados Unidos naquela época, enormes contingentes. E entre os 5 maiores grupos de imigrantes europeus, o país que mais enviava imigrantes para os Estados Unidos era a Alemanha. E o segundo logo atrás era a Irlanda. Então, era certo que o exército dos Estados Unidos que foi lutar na França estaria cheio de alemães, germano-americanos e irlando-americanos. E o grande receio de Woodrow Wilson era que os germano-americanos não lutassem contra a Alemanha e que os irlando-americanos não lutassem ao lado dos britânicos. And that the Irish Americans would not fight with the British. That caused us to ramp up the Isso nos levou a intensificar a campanha de propaganda contra a Alemanha de formas realmente extremas, para garantir que os americanos de origem alemã e os americanos de origem irlandesa entrassem na luta com entusiasmo. E, aliás, a campanha antigermânica nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial é realmente difícil de acreditar. Se você voltar e olhar o que de fato aconteceu, existe uma enorme literatura sobre isso, porque, mais uma vez, os americanos de origem alemã eram o maior dos 5 grandes grupos étnicos europeus que haviam chegado aos Estados Unidos aproximadamente dos anos 1830 até a Primeira Guerra Mundial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que acho que Lippmann se formou em Harvard em 1909. E claro, entramos na guerra em 1917 e ele tinha sido um participante muito ativo nos debates públicos. E ele era um grande intelectual público nos Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial. E era claramente identificado como progressista. Tinha muita fé na natureza humana e assim por diante. Mas testemunhar a campanha de propaganda durante a Primeira Guerra Mundial mudou profundamente a forma como ele pensava o mundo. Ele ficou realmente espantado com o quanto a propaganda sufocava o pensamento lógico e o reconhecimento básico de fatos simples. Ficou realmente chocado. E isso teve uma influência profunda, como eu disse, no modo como ele passou a pensar no futuro, sobre seus semelhantes e sobre como pensar, sabe, a política e as relações justas em geral entre as pessoas de um determinado país ou entre países diferentes. Bem, foi uma geração interessante, porque até então, sabe, propaganda política ainda não tinha se tornado uma expressão tão pejorativa. Quer dizer, acho que foram os alemães que a tornaram muito pejorativa depois. Bem, especialmente da Primeira Guerra Mundial, mas também especialmente da Segunda. Mas quando Lippmann, Bernays e todos eles escreveram seus trabalhos sobre propaganda política, essencialmente o argumento era que isso era uma necessidade. Ou seja, à medida que o mundo se tornava mais complexo, os direitos de voto se ampliavam. Como as democracias conseguiriam funcionar? Como você conseguiria fazer com que todos tivessem uma compreensão comum do mundo e, sabe, marchassem em uníssono, concordassem ou chegassem a um consenso sobre essas questões? Então a ideia de que o eleitor médio teria uma boa compreensão de tudo, desde a política agrícola brasileira e os direitos humanos na Indonésia, até as questões políticas entre a Rússia e a Geórgia. É um absurdo. Ninguém vai saber disso. Mas vemos isso em conflitos, como quando a Rússia invadiu a Ucrânia. De repente, toda a população coletiva do Ocidente soube exatamente do que se tratava essa guerra.
Não precisavam saber onde ficava no mapa, nem a história ou o contexto. Mas todo mundo meio que tinha a fórmula mágica. Esta é uma luta entre democracia liberal e autocracia. E todos nós ouvimos que era uma luta entre o bem e o mal. É uma invasão não provocada. E sabe, é como Hitler. Quando essa fórmula é servida, todo mundo marcha em linha. E sabe, acho que foi por isso que inicialmente pessoas como Lippmann achavam que a propaganda política era uma exigência. Mas é claro, depois de ver o lado mais feio disso, acho que pessoas como Lippmann mudaram de posição. Posso acrescentar outro ponto sobre isso, porque eu de fato leciono uma disciplina chamada Guerra no Estado-Nação, e tenho uma aula inteira que trata desse tema geral. Se você olhar para a propaganda na Primeira Guerra Mundial, verá que há muito mais uso de propaganda nos países anglo-saxões, e aqui estamos falando da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, do que na França, na Alemanha e na Rússia. E a razão disso, na minha opinião, é que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, especialmente os Estados Unidos, estão fisicamente separados do continente europeu. E você vai encontrar muitas pessoas nesses dois países anglo-saxões, que acreditam que o que acontece no continente não as afeta, porque estão protegidas, no caso britânico, pelo Canal da Mancha e, no caso americano, pelo Oceano Atlântico. Essa é a lógica que sustenta o isolacionismo. Por que o isolacionismo conquista tantas pessoas nos Estados Unidos nos anos 1930 e no início dos anos 1940? Nós não queremos ir para a Europa. O que acontece na Europa não ameaça a nossa segurança. Temos o Oceano Atlântico entre nós e a Europa. E uma lógica parecida se aplica a um lugar como a Grã-Bretanha, onde muita gente fala em esplêndido isolacionismo, certo? Então, no fim das contas, se você é os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha e entra em guerra contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial ou contra a Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial, precisa motivar as pessoas a lutar e morrer, porque é isso que a situação exige. Estamos falando de lutar e morrer em números enormes. E você vai precisar de uma campanha de propaganda, se for a Grã-Bretanha, e especialmente se for os Estados Unidos, para fazer as pessoas atravessarem um grande oceano, irem para o continente e lutarem contra os alemães, ou quem quer que seja. É por isso que se vê tanta propaganda. Agora, se você é a França, a Alemanha ou a Rússia, os inimigos estão logo ali ao lado. Não há água separando vocês. E, na verdade, na maioria dos casos, os inimigos estão no seu território. Você não precisa fazer propaganda para motivar os franceses em 1914. Os alemães estão avançando pela França com o Plano Schlieffen. E, é claro, dá para fazer argumentos análogos em relação à Frente Oriental na Primeira Guerra Mundial. Então, é muito importante entender que essas duas democracias liberais, a Grã-Bretanha e a França, são os dois países que são de primeira linha em fazer propaganda. E no caso dos Estados Unidos, isso realmente nunca desapareceu. Há também outra literatura que sugere que os Estados Unidos e o Reino Unido tiveram uma propaganda muito mais eficaz durante a Guerra Fria do que os comunistas. Isso porque um componente fundamental da propaganda política também é vender a informação como algo altruísta e confiável. Ou seja, como também ensinam os estudos e as teorias da comunicação, é muito importante saber quem envia a mensagem. A credibilidade da fonte tem muito peso. Então, quando toda a sua mídia, a mídia estatal, todas as narrativas vêm do governo, como acontecia na União Soviética, as pessoas sabem quem está lhes dizendo essas coisas. Então isso se torna menos convincente. Os americanos e os britânicos tinham mais recursos. Eles podiam usar corporações privadas, criaram ONGs que na verdade são financiadas por governos. Então tinha uma forma de sim lavar a mensagem política, o que a tornava muito mais convincente. Mas quanto a isso, Posso fazer mais uma observação? Só porque eu não quero que isso me saia da cabeça. Se você pensar no que estamos fazendo nos programas de que participamos,
Basicamente, o que estamos tentando fazer é combater a propaganda. Nossa visão de mundo básica é que se você olhar para o que o governo dos Estados Unidos e os governos da Europa Ocidental dizem sobre a Rússia e a guerra entre Rússia e Ucrânia, isso é propaganda. Essa é a nossa visão. Estamos tentando combater isso com fatos e lógica. E eu diria que, se estivéssemos em uma guerra de verdade com a Rússia, certo, seríamos tirados do ar imediatamente e talvez até fôssemos presos. E, aliás, isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Havia limites reais para o que você podia dizer criticando o governo. E se você tentasse minar a campanha de propaganda que o governo estava conduzindo, o governo jogava você na cadeia. E como nós dois sabemos, o Estado é enormemente poderoso, e os Estados se tornam ainda mais poderosos em tempos de guerra. Então devemos entender que, neste momento, temos a sorte de poder apresentar nossos argumentos sem acabar na cadeia. Mas isso não seria o caso se estivéssemos envolvidos em uma guerra em grande escala com a Rússia. Não, eu concordo. Bem, o fato de oficialmente ainda não estarmos envolvidos na guerra dá algum espaço. Caso contrário, a liberdade de expressão seria sufocada rapidamente. Mas, de novo, a questão toda, com base nas ideias de Lippmann, é que a propaganda de guerra acaba não servindo aos nossos interesses. Quer dizer, da perspectiva dele, dava para ver a vantagem e a desvantagem. O lado bom da propaganda é que ela é uma boa forma de mobilizar o público para a guerra, de conseguir esse consentimento. Mas o ponto negativo, segundo ele, é que fica impossível alcançar uma paz viável. E, de novo, acho que essa é uma boa razão para combater a propaganda, porque temos, seja olhando para o Irã, como você costuma dizer, não há um bom acordo. O memorando de entendimento é horrível, mas é a melhor coisa, a melhor opção sobre a mesa. Então, é preciso aceitá-lo. Mas sabe, é impossível fazer um acordo de verdade com um país como o Irã, porque ele foi demonizado a tal ponto que as pessoas estão convencidas de que é apenas um país de radicais que passam o dia inteiro pensando em como destruir os Estados Unidos. Isso se tornou normal. O mesmo acontece com a Rússia, como se ela agora fosse uma continuação da União Soviética. E eu acho que isso foi algo que se via no fim da Guerra Fria. Havia pessoas como Solzhenitsyn que se preocupavam. Por que vocês não distinguem o ódio aos comunistas do ódio aos russos? Porque os russos poderiam ser nossos maiores amigos. Eles também não querem os comunistas. E George Kennan, de todas as pessoas, disse a mesma coisa. Por que estamos indo atrás dos russos? Nós queríamos o fim do sistema comunista. Os russos foram os principais responsáveis por acabar com ele, e agora estamos indo atrás deles. Quer dizer, meu ponto é que não acho que a propaganda esteja a nosso serviço ou nos beneficie de alguma forma neste momento. Mas não, eu concordo. Se nos envolvêssemos diretamente nesta guerra, este pequeno podcast provavelmente chegaria ao fim bem rápido. Mas eu tinha uma última pergunta. Queria perguntar, como você acha que seria essa vitória russa? Você mencionou antes que seria uma paz feia. Eu sei que os russos gostariam de uma mudança de regime, para não terem um estado satélite da OTAN que possa ser usado em ataques futuros. Se não conseguirem isso, eles vão querer algo em que possam confiar. Uma Ucrânia permanentemente neutra. Provavelmente, vão querer um estado remanescente, sem saída para o mar e disfuncional. Mas existe essa possibilidade. Bem, são duas questões. Se essa é a vitória mais provável, qual poderia ser a alternativa, se ainda temos tempo, essencialmente, para encontrar algum caminho diplomático? Qual seria uma forma possível de resolver isso sem uma vitória feia? Porque parece que os russos exigiriam algo maior. Se quiserem se sentir seguros, parece que precisariam de um acordo totalmente novo sobre a segurança europeia. Acho que o melhor acordo que os ucranianos e, claro, o Ocidente também poderiam conseguir neste momento seria aquele em que os russos anexassem apenas os 4 oblasts que já anexaram
e não tomassem lugares como Kharkiv, ou oblasts como Kharkiv ou Odessa. E a contrapartida seria a Ucrânia se comprometer, e o Ocidente também se comprometer, com a Ucrânia sendo um Estado completamente neutro. Isso eliminaria o incentivo russo para tomar mais território. E acho que talvez, e eu sublinho a palavra talvez, fosse possível convencer os russos a interromper a aquisição de território depois desses 4 oblasts que anexaram, além da Crimeia, é claro. Mas seria realmente necessário fazer esforços enormes para assegurar aos russos que a Ucrânia seria um Estado verdadeiramente neutro. E se houvesse relações econômicas entre o Ocidente e aquele Estado ucraniano remanescente, os russos também teriam de poder manter relações econômicas decentes com esse Estado ucraniano. É preciso mudar fundamentalmente a direção que tanto o Ocidente quanto a Ucrânia estão tomando na maneira de pensar sobre o futuro da Ucrânia. Ou melhor, sobre o futuro desse Estado remanescente. Acho que esse é o melhor acordo possível que se pode conseguir. Mas, se você olhar o que está acontecendo, isso nos leva de volta à nossa discussão anterior sobre a Ucrânia e o Ocidente ampliarem o programa de drones de longo alcance. Tudo o que isso faz é incentivar os russos a escalarem ainda mais. Falamos sobre como eles estavam escalando as medidas para interromper o fluxo de importações e exportações no complexo portuário de Odessa e em outros locais ao longo do Mar Negro, transformando a Ucrânia em um país sem acesso ao mar. Mas é mais do que isso. Se o Ocidente e a Ucrânia estão escalando, vocês também dão aos russos um incentivo para tomar ainda mais território físico, mais oblasts. E dão aos russos um incentivo para fazer grandes esforços a fim de garantir que a Ucrânia se torne um Estado residual verdadeiramente disfuncional. Vocês fazem os russos se empenharem ao máximo para destruir a economia dela. E claro, é por isso que vocês querem que a Ucrânia não tenha acesso ao mar, porque essa é uma boa maneira de destruir a economia dela. E quanto mais território você toma, quanto mais regiões produtoras de grãos, quanto mais regiões industriais você toma, quanto mais grandes cidades pertencentes à Ucrânia você toma, mais dano causa a Ucrânia. E mais fraco fica esse Estado ucraniano remanescente. E o que estamos fazendo é incentivar os russos a simplesmente tomar mais território e tornar esse Estado ucraniano remanescente o mais disfuncional possível. É por isso que eu dizia, acho que o melhor acordo que se poderia conseguir seria aceitar o fato de que eles anexaram esses 4 oblasts e então fazer tudo o que fosse possível para criar uma Ucrânia neutra. Mas não parece que estamos indo nessa direção. Então, no fim das contas, os russos, supondo que tenham capacidade militar, e acho que têm, apesar dos drones, vão acabar tomando muito mais território do que já anexaram. Acho que o problema mais amplo de ter uma Ucrânia neutra seria que a Europa inteira meio que abandonou o próprio conceito de neutralidade. Quer dizer, muita gente já previa, nos anos 90, que poderíamos ter alguns dos conflitos que temos hoje na Ucrânia. Porque a questão era, onde estaria o limite natural da OTAN? Ela simplesmente continua se expandindo até chegar a alguns países nas fronteiras da Rússia. E nesse ponto, vai ser difícil explicar por que eles ficariam de fora. E acho que esse é o problema de uma Ucrânia neutra. Nós realmente não temos mais na Europa um conceito de neutralidade. Concordamos que teríamos uma nova Europa, organizada em torno da OTAN e da União Europeia, na qual todos os países acabariam se tornando membros, exceto a Rússia. E dentro desse modelo, a neutralidade passa a ser vista essencialmente como uma palavra suja. Se você ouvir políticos na Suécia, por exemplo, eles se referem hoje ao período anterior, em que eram neutros, como sabe, um período de ingenuidade. Agora estariam no verdadeiro caminho para a segurança. Porque, bem, falta aí algum argumento lógico. Mas, enfim, meu ponto é que o compromisso com a política de blocos agora parece absoluto. Não há divergência, nem contestação alguma. Quero dizer, essas ideias de segurança indivisível, que era uma expressão-chave no fim da Guerra Fria,
você não ouve mais esses termos. Não há nada disso. Então é muito difícil resolver a questão da Ucrânia dentro desse formato de neutralidade, quando já não aceitamos mais a neutralidade, eu diria, na Europa. Ela é vista como algum tipo de apaziguamento em relação à Rússia, porque então eu estou um pouco pessimista quanto à capacidade dos líderes europeus de chegarem a um acordo sobre algo assim. Mas eu gostaria de, se você tiver alguma consideração final, antes de encerrarmos. If you have any final thoughts before we finish off. I'd like to make a suggestion to you. Eu gostaria de fazer uma sugestão a você. Você é jovem e é um cientista político de primeira linha. Acho que deveria escrever um grande livro tentando explicar como as pessoas no Ocidente conseguem pensar de forma tão tola do ponto de vista estratégico. Isso é realmente intrigante. Para mim, tanta coisa que você e eu achamos que deveria ser feita é simplesmente bom senso e está no interesse dos ucranianos. Como já conversamos antes, você e eu não somos anti-ucranianos de jeito nenhum. Se as pessoas tivessem nos ouvido ao longo do caminho, os ucranianos estariam muito melhor hoje do que estão. E a mesma lógica básica vale daqui para frente. Você e eu vivemos coçando a cabeça e perguntando o que essas pessoas no Ocidente estão pensando. What are these people in the West thinking? And by the way, you can apply the same logic to Iran. E aliás, você pode aplicar a mesma lógica ao Irã. Mas vamos deixar isso de lado. O que aconteceu aqui? O que aconteceu no Ocidente, especialmente na Europa? Eu simplesmente não entendo nada disso. Quero dizer, posso fazer algumas suposições, mas esse é um assunto que realmente merece um livro longo e bem refletido. E eu diria que você é a pessoa ideal para escrever esse livro. Claro, você não vai ter tempo para isso, porque passa muito tempo fazendo podcasts e apenas tentando acompanhar as notícias, que estão se movendo rápido demais. Mas em algum momento, espero que as coisas desacelerem. E quando isso acontecer, eu insistiria para que você escrevesse um livro de primeira linha sobre essa questão que deixa nós dois perplexos. Bem, como você disse, imagine se pudéssemos ter feito as coisas de novo em 2014. Se não tivéssemos derrubado o governo na Ucrânia, os ucranianos ainda teriam até mesmo a Crimeia. Quer dizer, tudo. Teria sido o melhor resultado possível. Mas, de novo, naquele momento, era considerado anti-ucraniano se opor à derrubada de Yanukovych, embora a maioria dos ucranianos não apoiasse isso. Imagine, certo? Eles não fizeram isso. Certo, se pudessem ter mudado de rumo em 2015, entre 2015 e 2022, se tivessem implementado o Acordo de Minsk, dado alguma autonomia ao Donbass, isso teria sido suficiente para tirá-los da órbita da OTAN. Não, isso também era considerado um argumento anti-ucraniano. Mas imagine só, no Acordo de Minsk, como isso pareceria ótimo para os ucranianos hoje. Ou até em 2022, o Acordo de Istambul, sabe? Mas continua piorando cada vez mais. A única coisa que permanece constante é a ideia de que qualquer acordo é, de alguma forma, anti-ucraniano. E o maior grupo de pró-ucranianos continua empurrando o país rumo à destruição. É bastante frustrante ver isso. Mas Ness, it's Petstämmerling. Bricontono Mouth terá explicar por que isso aconteceu. Sim, isso vai ser desafiador, mas vou analisar a questão. De qualquer forma, muito obrigado pelo seu tempo e pelas suas considerações. Prazer é meu ter Arisit, Glenn.